Senhoras e senhores, meu nome é André Franzin e este é o quinto vídeo de nossa série com indicações de leitura para advogados, estagiários e estudantes de direito que querem aprender a escrever melhor. Confesso que tive certo receio na indicação deste livro e antes de apresentar o livro eu quero explicar o porquê. Este livro é um livro que se encontra na língua inglesa e não tem tradução portuguesa. A indicação dele, portanto, me preocupa, porque eu vejo uma porção de jovens que têm um fácil acesso ao inglês por conta da imersão cultural que nós vivemos na língua inglesa e que, por isso, leem muito e ouvem muita música em inglês e leem muitos textos em inglês. E com isso, vão introjetando, de certa forma, a gramática da língua inglesa e aí transferem fórmulas que funcionam muito bem em inglês, mas que não são próprias da língua portuguesa, funcionam muito mal na língua portuguesa. Apenas para dar um exemplo, a expressão with or without you, né, que aparece na música do U2 e que todos conhecem. Muita gente diz isso hoje em português, com ou sem você, ou com ou sem razão, ou com ou sem qualquer outra coisa. Isso é muito próprio e funciona muito bem na língua inglesa, não funciona bem na língua portuguesa. A estrutura da língua portuguesa não é essa. O com ou sem, eles não podem funcionar sem o seu complemento. Então, em português, em bom português, se diz com você ou sem você, com razão ou sem razão, repetindo, portanto, o termo principal. Apenas para dar o exemplo de um anglicismo que está hoje presente, esse até é bastante inocente, mas que está muito presente na nossa língua falada e que aparece também na língua escrita. E quando ele começa a contaminar a linguagem formal e o português, o vernáculo, como expressão típica dos textos jurídicos, aí nós começamos a ter um problema. Mesmo assim, mesmo o texto estando em inglês, eu achei prudente fazer essa indicação, porque é um texto excelente e, infelizmente, sem similar em português. É o livro Making Your Case, The Art of Persuading Judges, do Justice Antonin Scalia e de Brian Gardner. Antonin Scalia é um autor que dispensa apresentações, é o mais importante constitucionalista americano dos últimos 50 anos, foi juiz da Suprema Corte americana, trazia uma concepção originalista da Constituição que foi muito influente. O papel, a marca do professor Antonin Scalia no constitucionalismo americano é tão grande que certa vez um autor, no momento da morte do professor Antonin Scalia, ele disse o seguinte: antes do Antonin Scalia, qualquer faculdade de direito que tivesse um professor originalista, que fizesse uma interpretação originalista da Constituição, não seria levada a sério. Depois do Antonin Scalia, qualquer faculdade de direito que não disponha pelo menos de um originalista não é levada a sério. Ou seja, ele mudou realmente o cenário do constitucionalismo americano. E além disso, é um grande escritor, produzia votos muito interessantes, muito ricos em alusões literárias e muito completos, muito bem estruturados do ponto de vista literário. O seu coautor aqui é o Brian Gardner, que é o editor do principal dicionário jurídico americano e uma referência para o mundo todo, que é o Black's Law Dictionary. Portanto, são duas pessoas que têm um domínio muito grande da linguagem jurídica e que se uniram para fazer um texto sobre a arte de persuadir os juízes. É um livro de leitura muito boa, leitura prazerosa também, que é sempre importante, a qualidade de um bom texto, além da fluidez, o prazer que o leitor tira do texto, mas também, claro, a densidade das informações trazidas. O texto se divide basicamente em três partes. O primeiro trata dos princípios gerais da argumentação, apresentados de forma sucinta e de forma bem clara. Em seguida, nós entramos na construção propriamente dos raciocínios jurídicos. E aí depois, mais duas partes. Uma dedicada à construção das petições, os briefings, né, a construção dos textos jurídicos, com algumas dicas que são preciosas, muito importantes para nós, também aplicáveis ao direito brasileiro. E, por fim, uma sessão dedicada à apresentação oral dos argumentos. Também fundamental para nós, porque as faculdades de Direito no Brasil dispõem de muito pouco espaço para sustentações orais, para apresentações orais. Infelizmente, é um ensino, de certa forma, massificado, que lida muito pouco, dá muito pouco espaço para que o estudante aprenda a expor oralmente de forma consistente os seus argumentos. Isso é uma pena, porque não prepara bem os estudantes para uma das formas principais de exercício da advocacia, que é a expressão oral. É preciso saber comunicar bem oralmente
os conteúdos jurídicos, tanto para os nossos clientes, quanto perante os tribunais, através de sustentações orais. Portanto, é uma leitura que vale muito a pena, com grano Salles, porque é preciso saber adaptar a linguagem do inglês para o português, mas que trará certamente benefícios muito importantes para quem quer realmente aprender a construir arrazoados forenses de forma consistente, clara e persuasiva. Muito obrigado.